gente deixamos de vir, a gente, é muito longe, mas é 10 minutos, 5 minutos, enquanto eles percorriam para adorar o Senhor. E você vê que quando os pais levaram Jesus no templo, vê que quando eles adoraram, eles voltaram. Só que em uma caravana com eles. Só que quando os pais perceberam que Jesus não estava com eles, procuraram entre parentes e conhecidos. Imagina só, você chegar, andar uma 30 horas e olhar cadê meu filho, que não se encontra, perguntar parente, conhecido e nada. Aí você tem 30 horas para voltar. Aí você fica procurando. Só que o que me chama a atenção nessa passagem, o que me chama a atenção é que não era Jesus que estava perdido. O que estava perdido eram os pais dele que estavam perdidos. Não foi Jesus que se perdeu, foram os pais que se perderam. Às vezes tem muita gente hoje, muita família hoje que estão perdida porque não botaram Jesus no seu lar em primeiro lugar. Tem muita família hoje que ela está precisando de Jesus. Fala assim: Jesus, entra na minha casa, entra na minha família, restaura a minha família. Muitas famílias estão perdidas, não sabem o que faz. Você vê que tem marido e esposa brigando. Por quê? Porque não tem Jesus. Está faltando isso nas famílias. Não é Jesus que está perdido, não. É as famílias que estão perdidas. Às vezes falta mais é buscar mais a Jesus. É estar ali sempre presente com Ele. Mas o que está faltando é isso. A gente poder buscar a presença dEle. Estar adorando, glorificando. Eu confesso para os irmãos que quando eu recebi, eu até falei com a minha esposa, eu falei, vamos chegar cedo. Como o pastor falou, começa às 6h30, eu gosto de chegar cedo na igreja, eu nunca gosto de chegar tarde. Eu posso dar o quê? Dar uns 10 minutos, 5 a 10 minutos. Eu não acho distância nenhuma. Eu não acho distância. A gente vir daqui para ali 10, 15 minutos de casa para o culto. Eu faço questão de chegar cedo, independente da distância. Mas eu faço questão de estar ali, chegar cedo, porque eu gosto de chegar cedo. Imagina só você que tem a oportunidade de estar aqui, glorificando e exaltando. E às vezes a gente não vem nos cultos, na escola bíblica, na consagração, no círculo de oração. Porque quem está perdendo não somos nós. Quem está perdendo é a pessoa que não veio. Às vezes aparecem pessoas pregando, falando, queria que o irmão estivesse aqui para ouvir. Não, porque é para você que está aqui. Não é para o irmão que ficou. Se a gente não colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas, a gente vai continuar sempre perdido. E famílias hoje, você vê briga entre filhos, pai e mãe, marido e mulher. Por quê? Porque não colocaram Jesus em primeiro lugar nas suas vidas. Famílias estão sendo destroçadas, estão sendo desoladas, porque não colocaram Jesus, não convidaram Jesus para si, para sua família. Você vê que é uma distância que eles percorreram e não achavam longe. Vê que quando eles acharam Jesus, depois de 3 dias, eles foram de Nazaré até Jerusalém, 147 quilômetros. Mais 147 para voltar. Quando descobriram que Jesus não estava, voltaram mais 147 quilômetros. E quando chegaram em Jerusalém, ficaram procurando mais um dia. Deu 3 dias procurando. Quando eu estava aqui, eu falei, Senhor, o que eu vou falar? E foi onde Deus falou comigo. Tem gente que não quer ir para a igreja, quer 5, 10 minutos. Essa é a distância. E às vezes muitos moram aqui, às vezes moram do lado, ou às vezes moram, como um exemplo, daqui para Vila Nova. Gente que acha longe.
pegava condução. Às vezes eu pegava 2 condução para ir para a igreja. Tinha escola bíblica, eu ia. Eu só pegava condução só para ir, só que eu gastava no meu bolso. Eu em nenhum momento eu chegava para o pastor, não. Na hora de voltar, o pastor me levava de carro, porque eles moravam lá na comunidade, num certo local, e eu morava distante. E na volta eles me levavam. Eu não achava longe. Eu gastando 2 condução, pegando 2 condução, não achava longe. 10 minutos ou 5 minutos, é que eu não acho nem longe. Mas o que você vai ver aqui nessa passagem é que eles sempre iam adorar a Deus. Eles sempre iam adorar ano e ano, adorar a Deus. A gente tem a oportunidade de estar adorando, glorificando, exaltando o nome dele, fazendo o íntimo, fazendo o querer dele. Porque quando a gente não coloca Jesus em primeiro lugar em nossas vidas, em nossa família, em tudo, às vezes a gente acha que estamos bem, mas não estamos. Se Jesus não estiver na primícia de nossas vidas, não estamos bem. Nós estamos perdidos, como Maria e José. Que eles, quando encontraram Jesus, ele falou: por que fizesse isso conosco? Eu e teu pai estavam te procurando. E ele falou: não sabes que eu estava tratando o negócio do meu pai? O que ele falava, eles não compreendiam. Mas Maria, sua mãe, guardava para si aquilo que ele falava. Às vezes a gente entra no culto, chega pedindo uma resposta de Deus. Às vezes a gente, com as preocupações, Deus fala, tem as oportunidades, fala no meio das oportunidades, dos louvores, e acaba saindo do culto e fala assim: Deus não falou comigo. Falou sim, só que a gente não fica ligado. Se a gente estiver ligado com Deus, a gente vai ouvir a voz de Deus. E você vê que ela sempre guardava. Tudo aquilo que ele falava, Maria guardava. Porque ela sabia qual era o objetivo de Jesus. Ele não entendia na hora, mas depois sim ela ia entender. E ver que Jesus ele crescia na graça, no conhecimento e em estatura. E eu e você? Será que estamos crescendo na graça, no conhecimento? Porque a Bíblia fala que a gente tem que buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. É culto de família. Estou pregando aqui sobre família. A família de Jesus. Mãe e o pai. Porque a família, ela é marido, esposa e filho. Os outros é parentela, não é família. Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela. Porque onde pessoas que não querem nada, é melhor tu sair do meio, vai para o lugar que te mostrarei. Se a gente continuar no meio de pessoas que não querem nada, só querem atrasar nossas vidas. Deus não falou isso para Abraão. Não foi porque a parentela dele não queria nada. Foi porque o pai dele se acostumou a ficar naquele lugar, chegou e estabilizou-se naquele lugar. Não queria mais sair dali. E Deus tinha um chamado na vida de Abraão, na vida de Sara. Você vê que por mais que a idade chegue, por mais que o tempo passe, Deus ele cumpre aquilo que prometeu na vida de cada um. Você vê que Abraão de idade, Sara de idade, e Deus falou:
multidões. Sara, no tempo determinado, vai ter um filho. Ela, de idade, ela riu. E Deus falou: Sara, por que riste? Você vê que Zacarias não acreditou que Ana ia ter um filho. Ficou mudo. Deus falou com ele. Deus falou com ele. Por ser já de idade, a família é constituída por Deus. A família, ela é bênção, mas desde o momento que a gente se apega às coisas de Deus, a gente chama a Deus para o nosso lar, para nossas vidas, a gente nunca mais vai estar perdido. Porque a gente em si convida a entrar em nossas vidas. Porque o que está acontecendo hoje é pessoas expulsando Deus da sua vida, da sua família, do seu lar. Pessoas fecham a porta para Deus e falam: aqui você não entra, aqui eu não quero você. E o que mais chama a atenção é que Deus, por mais que a gente exclua Ele de nossas vidas, Ele em nenhum momento vai excluir a gente, porque não faz exceção de pessoas. Por mais que a gente fala assim: a minha vida está de uma tal forma que nem Jesus dá jeito, dá sim, se a gente querer. A minha família está toda desmoronada, a minha vida, a minha família, meu casamento não tem mais jeito. Tem sim. Convida Jesus para fazer parte, que vai ter jeito. Convida Jesus para fazer parte da sua vida, que vai dar jeito. Convida Jesus para entrar na sua vida, que Ele vai dar solução na sua vida. Ele vai dar um novo rumo, vai dar uma nova direção. Porque se a gente não fizer isso, tem certeza que sua vida nunca vai sair da mesmice. Sua vida nunca vai sair do que ela está. A gente tem que convidar Jesus para entrar nas nossas vidas, para dar um jeito na nossa família, nosso esposo, na nossa esposa, nos nossos filhos. Às vezes a gente fala assim: nosso filho está rebelde, mas não é. Não é, o filho é rebelde. É porque a forma que a gente trata o nosso filho. Se a gente falar que o filho é rebelde, ele é rebelde. Mas se a gente falar que nosso filho é bênção, ele é uma bênção. Porque Jesus, ele sabe que a gente somos capazes. Ele coloca o fardo, aquilo que a gente pode suportar. Ele não coloca nada mais que a gente não pode suportar. E se Deus nos deu uma família, foi porque Ele sabe até onde a gente pode ir. Se Ele colocou uma mulher, um homem no nosso lado, uma mulher no lado do homem, Ele sabe que a gente pode ir. Ele sabe que a gente pode até ir. Porque Deus, quando Ele une um casal, Ele não une por acaso. Ele sabe até onde a gente vai e até onde a gente aguenta. Porque Ele sabe que ambos vai estar sempre um do lado do outro. Não importa a dificuldade, não importa a tempestade, não importa o problema que aconteça, mas com Jesus em nossas vidas, com Jesus no barco, pode vir tempestade, pode vir um mar revolto, mas Jesus sempre vai dar um jeito. Jesus sempre vai acalmar a tempestade, Jesus sempre vai acalmar o mar, por mais que Ele esteja dormindo na polpa, mas a gente sabe que Ele está presente em nossas vidas. Ele pode estar dormindo, mas a gente sabe que Ele está ali do nosso lado. Ele nunca vai nos esquecer. Ele fala: um pai e uma mãe podem esquecer do seu filho, mas eu jamais esquecerei. Ele jamais esquecerá do filho seu. Ele jamais esquecerá de mim e de você. Porque Ele sabe que
nosso lar, a nossa família vai ser um lar de bênção. Eu vou contar uma história, não estou fugindo do texto não, família não, mas é sobre família. Eu conheci